unidade no Novo Testamento. Todo mundo unido. Um Deus só, um valor só. Não tem diferença. Ah, não, o judeu acreditava em outro tipo de Deus, né? Não era o nosso Deus. Vamos ver se apaga essa aqui na frente, Francisco. Deve ser ali, ó. Isso. Muito bem. Então aqui, por que nós escolhemos esse slide aqui? Para você prestar atenção o seguinte, ó. Você sabe que aqui era o tabernáculo, né? Tabernáculo. Aqui o altar do sacrifício, a pia. Entra aqui, é o lugar santo. Lá dentro é o santo do santo. E ali estava a presença de Deus, não é? A arca não simbolizava a presença de Deus. E dá uma olhada como é que Israel estava, ó. Todo ao redor dele. Então, o centro das atenções da nação não era de uma tribo, não era de um grupo de pessoas legaisinhas. O centro da nação era o lugar santo do santo. E quem estava ali era o próprio Deus, né? Simbolizando o próprio. Todo mundo orbitava ao redor do que era mais importante. Isso é unidade, né? Não mudou nada. Não mudou nada. Então, as tribos estavam bem organizadas aqui, tá vendo as tendas ali todas montadas, tudo bonitinho lá? Então, é isso que acontecia, né? Eles estavam todos orbitando ao redor do que era mais importante. O único sagrado, né? Era a unidade. Então, a unidade no Antigo Testamento, depois que saiu aqui do tabernáculo, foi para o templo, né? E o templo era o orgulho da nação. O templo era... Todo mundo só falava no templo. Era festa no templo, ir no templo, falar do templo, os sacerdotes, os sacrifícios, os pecados, tudo girava. Tinha uma bandeira Israel, e a bandeira era o templo, era o centro onde Deus estava. Israel continuou unidade até hoje, conseguiu chegar até hoje, depois de 2000 anos sem um país. Imagina os senhores se alguém viesse aqui no Brasil, tomasse o Brasil, pegasse os 200 milhões de brasileiros e jogasse pelo mundo. Joga pelo mundo. Um pouquinho na Argentina, Colômbia, Peru, Malásia, Japão, Estados Unidos. Vai jogando, um pouquinho para cada lugar, né? E daqui 2000 anos, aí você fala assim, atenção, os descendentes daquele pessoal que saiu lá do Brasil há 2000 anos atrás, voltem para o Brasil. Sabe quem voltava? Ninguém ia saber. Fala, eu nem sei se eu sou descendente. E tem mais, se eu sou descendente, eu não quero voltar. Estou bem aqui, minha família está aqui. Como é que Israel conseguiu manter a sua unidade? Porque o foco deles era um único só, né? Era o Senhor. Por isso que eles conseguiram manter a unidade. Então aqui era mais ou menos aí alguma coisa mostrando o templo, né? No lugar superior, lá no Monte Moriá, superior à cidade, num plano que todo mundo podia ver. Você está andando em Israel, você olha o templo lá em cima. Era o grande orgulho, a unidade do povo, né? Então não mudou nada, continua igual. Oi? Então, o vocabulário grego eclésia, que é a igreja, né? Significa os chamados para fora, né? Chamados para fora. Não é chamados para dentro, né, de um lugar. Se fecha numa casa, tranca. Agora eu sou monge, estou no mosteiro fechado. Não é nada disso. Chamados para fora, né? Trata-se de um grupo que foi chamado para fora de alguma coisa, né? Nós saímos de alguma coisa e fomos para outra coisa. Indica que a igreja cristã, culto cristão, e não apenas o edifício das reuniões do templo. Não tem nada a ver, né? A eclésia, a igreja não é o templo, as paredes e tal. A igreja, nós sabemos, é o corpo, são as pessoas, né? Isso que vale. Indica também a congregação da totalidade dos crentes em um local, em um país ou em uma moradia, né? Então nós vamos ter aí o início de tudo. Para nós vai ser isso, né? Vai ter uma moradia. Como é que foi essa moradia? No começo da nossa fé cristã, nós não tínhamos templo, né? Assembleia de Deus de Jerusalém. Não tinha. Igreja cristã, né, da pentecostal, do Pentecostal, não tinha.
Então eles se reuniam onde? Em casas, na casa das pessoas, né? O início de tudo se deu na moradia. E dentro da casa da pessoa, puxa a cadeira, puxa lá, irmão, puxa a cadeira, põe o sofá ali, põe as cadeiras, põe um pano aqui no chão, o pessoal vai sentar aqui e era a igreja lá, todo mundo estava lá reunido, era a igreja, né? O início de tudo. Pode ser universal, mística, composta por todos os crentes de todos os locais, de todos os tempos, os quais aceitam Cristo como Salvador. Nós sabemos que também, né, nós chamamos assim, na igreja, uma moradia, um local, um templo, nós sabemos que é o corpo, né? Nós também sabemos que esse corpo é formado por todos os crentes, de todas as épocas, de todos os locais do planeta, não importa se ele está vivo ou se está morto, ele faz parte desse corpo, né? É isso que acontece. Em tempo, aí, irmãos, misticismo, né, é uma aptidão ou tendência para crer no sobrenatural. Nós cremos no sobrenatural, né? Uma das definições do misticismo é essa, né? Às vezes a gente fala igreja mística, tá? Porque a igreja é sobrenatural, né? Nós estamos falando de igreja invisível, igreja do mundo inteiro, que pode ter gente nessa sala aqui que não faz parte da igreja do Senhor. Então nós estamos crendo no sobrenatural, né? É uma das definições, né? Diz respeito à vida natural. E quando a gente fala de transcendência, transcendental, Deus transcendental, as pessoas falam, não é não. Transcendental é que transcende, é muito elevado, é muito superior. Nós estamos falando de alguma coisa transcendental, né? Então a nossa igreja, irmão, a exemplo do que vinha lá do Velho Testamento, tem Cristo no centro, né? Glória a Deus, senão nós estamos perdendo tempo, fazendo coisa que não interessa. E Hebreus diz o seguinte: se nós conhecemos a verdade e continuamos pecando, acho que nós falamos isso semana passada, não há mais sacrifício que possa nos levar para o céu. Permanece só o medo de nós nos encontrarmos com o lago de fogo e enxofre, e é perdição eterna, né? Então nós estamos aqui por quê? Porque Cristo está no centro. E tem um monte de coisa, né, da igreja orbitando ao redor de Cristo, né, que é o centro. É igualzinho lá no passado, né? É igualzinho lá no passado. Só que lá no passado era uma coisa mais assim, como não tinha o Espírito Santo no nosso meio, tal, Deus estava começando a se revelar, né? A pessoa olhava o tabernáculo um dia, 2 dias, 3, 10 anos, começava, né? Nós temos até filho de sacerdote que ia com as namoradas lá dentro do tabernáculo, né? Comiam as coisas que não deveriam comer, profanaram. Por quê? Porque não, estava faltando alguma coisa, né? Roubava oferta, pintava e bordava. Você já pensou o que eles faziam lá naquela época? Né? E Eli, o que ele fazia? Nada, né? Fazia nada. Então, muito bem. Então aqui está a igreja, né? Organismo espiritual. Deixou de ser aquela organização concreta que você viu o tabernáculo, viu o sacerdote, viu o fogo, via a nuvem, passou a ser transcendental, muito maior do que aquilo, e Cristo está no meio, né? E ali, orbitando, tem todos os povos, né, do mundo estão ali. Não importa, qualquer um que aceitar Jesus passa a orbitar em torno de Jesus, né? De todas as raças, de todos os tempos e de todas as denominações. É isso aqui que Cristo deseja, essa unidade que a igreja prega, é isso, né? Não é essa unidade, eu sou de, não, eu sou de lá, não é nada disso. Lá na minha igreja, vai lá para você ver. Muitos anos, eu falei para vocês que muitos anos atrás eu convidei uma moça para ir na igreja lá que eu congregava. Não falei isso para vocês? Aí, sua igreja era fogo puro, irmão. Você entrava, só faltava cair no teto. Era fogo, e tal, e só língua, só profecia. Aí a moça entrou. E eu fiquei, né, extasiado, porque a moça ficou lá 1 hora e tanto. E foi só o povo todo gritando, e o povo cantando, e o povo falando em línguas e tal. Saindo, a moça falou assim para mim: olha, eu não entendi nada, mas eu vi o povo lá gritando, mas eu não entendi nada, não. Mas, bom, o que a Bíblia fala, né? A Bíblia fala que tem que ter ordem e decência no culto, né? Tem que ter palavra, tem que ensinar bem. Tem hora de louvar, hora de louvar. Hora de falar, hora de falar. Hora da profecia, hora da profecia.
E a Paulo até fala, vocês estão falando de língua estranha toda hora, qual é o proveito? Eu prefiro falar na minha língua, que todo mundo entende. Se você não tem revelação, não tem profecia, fala na sua língua. Então, a moça sai de lá e falou, não entendi nada. Nós perdemos uma grande chance de deixar a moça exposta 1 hora a palavra de Deus, ler, fazer mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, ler versículo por versículo, falar. Talvez a moça fosse falar, nossa, nunca... porque é a palavra que limpa, né? Jesus disse, vós já estáis limpo pela palavra que eu tenho falado. Então, é a palavra que limpa, né? Então, aí você fala, não, na minha igreja é fogo puro. Tem igreja de São Paulo aqui que é assim, você entra, o pastor pega o microfone, lê um versículo e começa, aqui é poder de Deus, e pá, e a igreja gritando, cantando. Não, na minha igreja é avivada. Vai na outra igreja e está lá, vamos ler a palavra, lê a palavra, expõe a palavra, explica a palavra, todo mundo prestando atenção, anotando na Bíblia, lê a Bíblia. Não, sua igreja é muito fraca. É? Você não entendeu o evangelho, né? Nós somos crucificados com Cristo. A nossa atenção, centro da nossa igreja é Jesus. E Jesus é o Logos, né? É a palavra. A Bíblia é o próprio Jesus. Então nós temos que engolir a palavra. Lembra que estava dito no Velho Testamento? Amarra na tua testa, amarra na tua mão, amarra, põe no teu coração, põe no umbral da tua porta, fala nela dia e noite. É isso que tem que fazer. Se não tem palavra na igreja, a igreja... Ou então enche de cultura local, de trejeitos, né? De chavões evangélicos. É hoje passando ali. Todo mundo, não estou vendo nada. Adora a Deus. Como é que é isso? Eu acho engraçado, tem muitos pastores que falam assim, olha, eu senti de Deus fazer isso, fazer aquilo. Dali a pouco, eu senti Deus fazer aquilo. Eu fico falando, nossa, está sentindo muito de Deus, né? Estou vendo assim. Eu já tive um pastor, gente, que com ele não tinha esse negócio, não. Vim falar que está sentindo de Deus, ele falou, sentindo de Deus como? Conta para mim. Com base em qual fundamento está na Bíblia? Não tá? Ele não deixava heresia, não. Chegava bobagem na porta dele. E eu vi Jesus falar com ele muitas vezes. Ele sentado no púlpito, alguém pregando a palavra, e ele sentado atrás. E nós lá no meio. Aí a pessoa lendo a Bíblia. De repente, a pessoa que estava pregando era profeta. Começou a falar em línguas, virou para trás, apontou o dedo para ele, ele ficou em pé e ficou assim. Porque Jesus falando com você assim, hoje eu tenho dito para você. Queria ver como é que você ia se comportar, né? Chegar um profeta aqui e falar isso para você. E o profeta não era qualquer um. Ele tinha uma amizade de uns 30 anos com o profeta, né? Sabia que era um homem verdadeiro. Hoje eu tenho uma coisa para te falar. Ele, quantas vezes eu vi Jesus falando com ele? Eu fui no culto, ele pregando no culto aqui, ele ficava vermelho e eu via Jesus falando na boca dele assim, uma coisa impressionante. A igreja ficava toda assim, né? Isso é. Agora vai lá com bobagem para ele. Chegava a gente na casa dele, pastor, viemos aqui para lhe trazer um recado de Deus. Ele falou, que recado? Eu não tenho um recado de Deus, não. Jesus fala comigo direto. Vê lá o que você vai falar. Era um homem, né? Agora hoje senti de Deus, o Senhor está aqui, os anjos estão andando. Por quê? Eu prefiro um outro tipo de igreja. Eu prefiro. Que fala a palavra, explica a palavra, entra na palavra, fica lá 1 hora, 2 horas, 3. A igreja primitiva ficava quando? Deu 30 minutos de palavra, amém, vamos embora. A igreja primitiva, lembra? Paulo entrou lá na casa, foi pregar, passou a noite inteira. O menino caiu, né? O Eutico caiu lá da janela, morreu, ele foi lá, orou pelo menino, ressuscitou, voltou. Onde a gente estava mesmo? Eu quero ver nós chegarmos nisso, irmão. Você imagina que unidade que eles tinham. Cristo era o centro, e tudo orbitava em torno de Cristo, né? Por isso que a nossa pregação, a nossa fé, a nossa exortação, o nosso cantar tem que ser cristocêntrico, né? Não é assim? Não está bom. Então, vamos voltar na linha do tempo lá, irmão. Linha do tempo, que vocês conhecem bem, né? Linha do tempo. Então tá lá. Jesus nasceu um dia. Glória a Deus. Jesus morreu, glória a Deus. Jesus ressuscitou, glória a Deus. E ele mandou o Espírito Santo e deu lá o Pentecostes, né? E aí inaugurou a igreja, né? Não tinha igreja, né? Essa eclésia que nós falamos aqui, não tinha lá no Velho Testamento. Começou aqui, né? No Pentecostes. Aí surgiu a era da igreja, olha lá, essa era aqui é a presente era que nós estamos vivendo, né?
É o presente. Até o Pentecostes ficou para o passado, a presente era aqui a igreja. Nós estamos falando de unidade da igreja, vamos situar a igreja no tempo e no espaço, para a gente entender melhor. Então, a igreja está situada aí no tempo e no espaço. Ela começou no dia do Pentecostes e termina no dia do arrebatamento, né? Que nós todos vamos estar lá presentes. Oh, glória a Deus! Né? Todos nós vamos estar no arrebatamento, não é? Todos nós. Tem uma canja no microfone, ou você já desligou tudo? Desligou, então tá bom. A irmã consegue falar na garganta? Peraí, irmão, deixa eu terminar aqui. Arrebatamento. Terminou a igreja. Aí vem coisa lá no futuro, né? Já não estamos mais aqui, já não tem mais igreja. Não tem mais unidade da igreja lá. Os 7 anos de arrebatamento, né? Desculpa, da grande tribulação, não tem mais igreja. E depois vem a segunda vinda de Cristo, que acaba com a grande tribulação, acaba com todo anticristo, Satanás, dá um jeito em toda essa situação aí, e nós seguimos então para o milênio, na eternidade, mas nós sabemos que a igreja está aqui situada no tempo e no espaço. A unidade da igreja é dentro dessa posição, nós situamos bem aqui para a gente entender o que nós estamos falando, né? Pois não, irmã? Pastor, para você funciona o microfone? Para ela funciona, Zé? Isso é discriminação, hein? Vamos lá, irmã. Eu acredito na unidade da igreja, que haverá, por enquanto eu acredito que não tem como a igreja se unir, porque é muita diversidade que existe de uma para a outra, e é muita invenção que está tendo dentro da igreja. Eu só acredito na plena unidade. Oi. Tá dando mau contato aqui, mano. É isso. Não é isso, Zé? Então, por que você não pega uma extensão que eu tenho ali, liga aqui, aí você liga o microfone, tá bom? Não. Não. Fica em pé, irmão. Fica em pé. Assim você consegue atingir mais. Eu acredito assim, na unidade, que haverá unidade, se houver uma perseguição, sabe? Aí sim, essas bobagens todas, muita coisa que estão falando na igreja aí, muita coisinha que na Bíblia não existe. Então, eu só acredito na unidade se houver realmente uma perseguição com a igreja, porque ultimamente um querendo ser mais que o outro. Eu acho que a igreja, nós, em várias, nas denominações de modo geral, só que existe assim muita diferença e um aceito do outro. Né? O presbiteriano, por exemplo, eu fui da presbiteriana, mas eu gosto, eu passei para essa igreja, eu gosto. Eu não deixaria. Só que existe muita diferença deles para a gente. Pelo menos por enquanto. Então, irmãos, vocês entenderam o que ela está dizendo? Ela está dizendo que a unidade hoje, a gente não está vendo essa unidade, né? Porque ela não entrou embaixo de um único teto, né? Ela não ficou aqui dentro do teto do Bom Retiro. Ela está abrindo para outras denominações. E ela está dizendo que não acredita numa unidade interessante, porque existe muita picuinha, né? Não, quero defender o meu lado aqui. Se eu falar que acredito como eles acreditam lá, aí os membros da minha igreja vão para lá, eu vou perder meu... Não vai dar. Como é que os fariseus, os saduceus faziam na época de Jesus? Por que eles não queriam que Jesus fosse respeitado pela comunidade? Eu vou perder minha boquinha. Eu era respeitado até então.
Chegou um cara aí dizendo, né? É chegado o reino do céu, todo mundo está atrás dele. E eu? São as fraquezas humanas, né? São as fraquezas humanas que, infelizmente, elas estão bem distantes da realidade de Deus. Porém, a Bíblia nos diz aqui, no texto que nós lemos aqui, tem um só Deus, uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Deus, um só. Então nós deveríamos ter essa unidade, né? O homem põe o dedinho dele e quer tirar essa unidade. Agora, o centro da nossa fé, aquelas questões importantes da nossa fé, que Jesus veio, morreu, ressuscitou, Ele é Deus, é Salvador, tem os 5 solos lá da Revolução, né? Podemos chamar de Revolução Protestante, né? Sola Scriptura. Quando é que nós falamos aqui? Sola Fide, Sola Gratia, Solo Jesus, Sola Deo Glória, aos 5 sola. Então, isso aí não pode ser mudado. Isso não muda. Se você for numa igreja presbiteriana e perguntar para ele, me dá sua base de fé, ele vai falar isso. Você quer resumido? Eu te dou 5 solos lá da Revolução Protestante, né? Então, as pessoas creem dessa forma. Então, na realidade, essa unidade que nós temos que perseguir, né? Aquela unidade que não depende de cultura, de local, porque você não pode esperar que o comportamento dos irmãos que estão lá em Manaus seja exatamente igual ao comportamento que nós temos aqui, né? Nós estamos numa metrópole diferente, costumes diferentes, nós estamos até, vocês notaram aí que os ônibus, os metrô, está tudo agora com língua inglesa, né? Tem lá em português, agora embaixo está aparecendo inglês, português e inglês, está dando orientação, está preparando São Paulo para eventos aí internacionais, né? Então, dentro do metrô, dentro de um ônibus, você pega esses ônibus aí, os trólebus, tem ar-condicionado. Outro dia eu peguei um, estava com o ar ruim e tinha 253 mil pessoas lá dentro. Nossa, não abre o vidro, né? A nossa metrópole está em modificação. Os irmãos de Manaus não têm as mesmas talvez privilégios, ou pode ser também, como pode ser também os mesmos hábitos que nós temos, né? De comportamento, de vestimenta, apesar que a gente faz tudo com ordem e decência, mas é diferente. Nós temos um pouco de diferença no pensar e no agir. Porém, isso não pode macular os princípios da nossa fé. Porque a fé não tem nada a ver com cultura e forma de se apresentar, né? Os líderes, por exemplo, da presbiteriana, eles se cravam no calvinismo e ficam ali, né? Ai, o calvinismo. Então, eu já vi livros dizendo, será que Calvino era tão calvinista quanto os calvinistas são hoje? Provavelmente não, né? Ele foi Mas será que Arminio é tão Arminio que mas a gente não acredita que o calvinismo era como é hoje, não era assim que ele pensava, tinha coisas diferentes, né? E tudo tem que estar no meu termo, né? O bom senso tem que imperar no cristianismo, né? Usos e costumes de determinadas coisas são diferenciadas e muitos não aceitam os nossos como nós não aceitamos os de outros. Mas desde que no final no centro de todas essas coisas seja o que o senhor acabou de falar aí, seja o ensinamento de Cristo, que Cristo é a salvação, que Cristo é o único redentor e salvador, e todas as palavras forem nesse sentido, importa-se lá usa véu e livro, aqui pode ir de calça comprida e brinco. Tá certo. E nós precisamos, você lembra na aula passada, nós falamos o seguinte: uso e costume não tem nada a ver com doutrina bíblica, nada a ver. Separa duas coisas. Como é que a tribo indígena lá anda? Todo mundo pelado, ele tem um costume lá. Doutrina bíblica, você vai lá e vai levar a palavra para eles vão crer na palavra e provavelmente vão demorar aí 30 anos para começar a querer entender que não pode andar pelado, né? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Doutrina bíblica. Nossa daqui que foi para a África, ele esteve aqui uma das ele trouxe o CD para a gente comprar, para ajudar. Lá é o tempo todo naqueles estilos das tribos africanas. Cada um do jeito. Então, a palavra de Deus vai entrando e vai
trazendo todo mundo para a unidade. Quanto mais vazão você dá para a palavra de Deus, quanto mais palavra tem no nosso meio, mais unidade nós temos. Porque tudo tem que orbitar em torno da palavra, né? Pode falar, irmã, pode ficar em pé. Oi, irmão, sabe o que acontece? Eu não me converti, aceitei Jesus, não foi de hoje, nem de ontem. Eu me aceitei Jesus numa grande perseguição. Eu apanhei dos meus pais por causa da palavra. Muitas vezes saiu sangue das minhas costas por causa da palavra de Deus, era macumba. Mas, irmãos, eu estou vendo uma modificação muito grande no meio evangélico. Por exemplo, não é generalizando, não sei. Olha, as mulheres, antigamente, tinham um costume magnífico. Era maravilhoso você ver o sistema das mulheres. Se respeitava, tinha palavra, tinha honra, falava e cumpria. Era lindo. Irmãos, está difícil ver isso. Vamos orar, clamar a Deus, para que isso volte, essas maravilhas. O caráter da mulher é muito grande. Hoje, está desvalorizado, irmãos. Está feio o negócio. O negócio é tão feio que a gente tem que clamar, orar, assim, enjoelhar e clamar a Deus. Modifica o ser humano, modifica as mulheres, porque as mulheres não sabem mais ser mãe, não sabem mais como criar os filhos, não sabem legislar a sua casa. É uma coisa terrível que estamos vendo na terra. É de entender. A profecia de Daniel se multiplica, se multiplicará e o negócio da vida. Irmão, eu vou estender o que ela falou para a sociedade, que não é só no meio das mulheres, né? A nossa igreja está sem identidade, irmão, está sem personalidade. Nós estamos numa igreja fraca. Nós estamos com uma igreja que tem 100 pessoas na escola dominical, uma igreja que tem 5 mil pessoas aí. Eles não querem aprender, eles querem qual é o compromisso com Deus? Ninguém quer ter compromisso com Deus. O negócio está muito superficial. Nós vamos fazer diferente, irmão. Nós vamos fazer diferente. São. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, é o que nós estamos falando. Quanto mais palavra, é isso aí. Palavra na igreja tem que ser palavra verdadeira. Semana que vem, nós vamos ler aqui na nossa lição, que Paulo escreve para eles e fala assim: pessoal aí de Coríntios, eu não posso falar com vocês como espirituais, porque vocês são carnais, vocês não são de nada, vocês são invejosos, vocês são dissensões, defamações. Nós precisamos mostrar para o povo como é que está acontecendo, e palavra tem que entrar, né? Tem que entrar na palavra. Se não entrar na palavra, fica assim: opa, vou lá para ganhar o quê? Opa, eu vou lá porque agora está ruim. Aí quando está bom, sai fora. Aí eu vou lá porque eu tenho umas menininhas lá que eu vi os rapazes lá e tal, né? Pode falar, irmã. Eu queria saber aquele concílio de Jerusalém, deixou uma idolatria e carne sacrificada. Certo. Seria das únicas coisas que não se pode tolerar dentro dessa unidade? Porque às vezes eu penso isso. Não, é verdade. Não se pode tolerar. É verdade. Mas pensa bem, naquela época não tinha Novo Testamento. Não tinha Novo Testamento escrito. Então era o começo de tudo. Então o que acontece? Os cristãos convertidos estavam trazendo para dentro da igreja o judaísmo. Tinha que circuncidar, tinha que observar as leis, tinha que fazer as festas, tinha que fazer tudo do judaísmo. Então eles falaram: não, espera um pouquinho. Então naquele momento o concílio diz o seguinte: parado, não tem nada de circuncisão, festa, observar as leis judaicas, nada disso. Cristo nos libertou de tudo. Toma cuidado com a prostituição, carne sufocar, cuidado. Só isso que eles falaram naquela época. Aí Paulo veio sistematizando a igreja, Deus foi trazendo, e hoje nós temos nas nossas mãos o quê? Nós temos o que você não pode fazer. Tem um monte de coisa, né? Tem um monte de incircuncisos de coração, né? Desde o lado de Levítico tá: você está circuncidado? Vamos para o céu. Incircunciso de coração, vai para o inferno. Nós temos que ter a circuncisão no coração, né? Nós temos que ter a conversão, unidade proveniente da Bíblia, da palavra. Então, hoje tudo que está na palavra, nós temos que engolir a palavra, dia e noite.
Então, hoje não pode ter no nosso meio inveja, não pode ter no nosso meio discriminação, não pode ter no nosso meio, o que mais? Avareza, prostituição, acepção, calúnia, preconceito, falsidade, heresia. O que mais? O que está escrito na Bíblia? Manda mais. Fingimento, orgulho, soberba. Está tudo na Bíblia. Mentira. Um fala que é de Paulo, outro é de Silas, outro é de Cléo, sei lá, cima. Somos. Temos que ter uma unidade. É. Temos que ser um. É. Eu amo ela. Eu amo. Ela me ama. É. Todos nós temos que resolver uns aos outros dos seus problemas e das suas falhas. Entrar lá naquela palavra que eu falei da semana passada. Quem cumprir os pecados uns dos outros, você está entendendo? Estamos sempre unidos em oração e intercessão uns pelos outros. Uma comunhão, um só corpo, um só espírito, que é um só corpo, um só espírito. Mas cada um está na sua. Eu vivo a minha, você vive a sua, cada um faz o que você quiser. Eu não estou aqui para te socorrer e nem não quero que você me socorra. Você está entendendo? Porque se você me socorrer hoje, amanhã eu vou ter que te socorrer, eu não quero. Um só corpo, um só espírito. Cadê a unidade? Não existe. Aqui não existe. Nós estamos aqui em mais de 50 pessoas, mas não tem unidade. Isso que eu falo. Não tem unidade. Se eu tiver que abrir o meu problema aqui para vocês, muitos aqui não querem nem saber, não querem ouvir. Primeiro, o problema não tem, porque o meu problema está no problema da presença de Deus. Você está entendendo? Mas o meu coração está aberto para ouvir o problema dos outros. Porque eu vou sair daqui, vou para minha casa, mas já chorei muito, porque vai ter uma pessoa lá me esperando para abrir o problema dela. E eu vou ter que absorver aquele problema dela, e interceder, e comer junto com ela, e dissolver aquele problema. Na presença de Deus. Você está entendendo? E aqui não tem comunhão. Eu não quero nem saber o que está acontecendo aqui. Aqui ninguém tem comunhão. Nós precisamos. Mostra a comunhão aqui. Você já viu que o erro está na gente, né? Absorve o meu. Mostra a unidade aqui. Vamos começar, mano. Vamos viver. Lá fora, eu vou na Assembleia de Deus, eu vou em tudo quanto é igreja. Eles me recebem como eu sou, com batom, com calça, com tudo. Se eles não me falam nada, você está entendendo? A doutrina é deles, de uso e costume, a minha é a minha, você está entendendo? Mas a unidade assim. Nós dois estamos buscando o Espírito de Deus, um fortalecimento no Senhor, abrir os nossos corações para que Deus nos ajude e nos fortalece diante do dia a dia, que os dias são maus, diz a palavra do Senhor. Agora eu quero ver todo mundo ser uma união aqui. Quero só ver. Não é. Ninguém absorve nada, ninguém acredita, cada um na sua. Falar é fácil, fazer é. Nós sabemos. Jesus não disse que a gente ia ser salvo porque a gente aceita a palavra. Ele falou que a gente ia ter que fazer, cumprir o que ele falou. Dom, vou ter que te interferir aí. Desculpa. Só falando. Eu acho que a irmã não está errada. Só tem um detalhe. A comunhão começa primeiro com você. Se você não tentar ter comunhão com ele, ó, esse rapaz me manda quase toda semana mensagem. Eu recebo, agradeço, retorno com ele. E eu acredito que isso é uma comunhão. Você concorda comigo? Entendeu? Agora, eu estou aberto à comunhão, como ela também está aberta à comunhão. Mas eu dependo de você vir para mim. E aí eu respondo para você. Entendeu? A partir do momento que cada um se clausura no seu mundinho, nós não temos condições de ter comunhão. A comunhão também, ela vem muito da liderança. Nós temos uma liderança, por exemplo, quantos aqui já sentou e falou com o nosso pastor presidente? Quantos aqui já fez isso? Então, não estou falando mal da nossa liderança. Eu estou falando que a liderança está preocupada com uma comunhão muito maior acima e esquecendo da comunhão de baixo. Comunhão é base. Comunhão é base, né? Eu já fui em casas de pessoas aqui, já fiz oração, já fiz culto no lar,
entendeu? De mais de uma pessoa aqui. Já teve pessoa que já me pediu para mim, eu não consegui ir, entendeu? Muitas das vezes não é nem porque eu não queira essa comunhão, porque eu não queira, porque no horário, na época que ela pediu, não tinha condições, entendeu? Só que nós temos também, falando em comunhão, eu não posso ir, mas ele pode ir. Que diferença tem do pastor Lênis e dele e dela? Você tem que entender isso é comunhão, entendeu? Então, quando a gente cobra a comunhão tem que partir primeiro de vocês para com os líderes. Eu, como líder e como equipe minha que está aqui, como Donato, como as secretárias, e as pessoas que estão dispostas a trabalhar na igreja, ela está disposta a ir abrir e fazer essa comunhão com vocês. Mas é uma troca, depende de vocês para com a gente, ok? Muito mais de vocês para com a gente do que da gente para com vocês. Sim, mas por exemplo, quantas vezes eu me dispus aí com você e não deu certo aí na tua empresa, na tua casa? Quantas vezes? E com a minha família lá? Então, mas é o que eu estou te falando. Mas a comunhão, ela depende do líder, eu não acabei de dizer isso. Então essa comunhão base que eu estou dizendo para vocês, eu não quero delongar muito, porque o Donato tem muita coisa para falar ainda. Essa comunhão base, a liderança, pelo menos aqui nessa classe, já tem tentado, porque nós somos